Olá, sejam todos bem-vindos ao painel que iremos falar sobre a importância da diversidade geracional no ambiente de trabalho nas empresas. Meu nome é Débora Guep e eu sou responsável por diversidade e inclusão na Thomson Reuters para a América Latina. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje com a gente o Leandro Camilo, que é sócio e líder de diversidade e inclusão da PwC, o Morris Litvak, fundador e CEO da Maturi, e a Tânia Machado, que ela é presidente do Hub RH+, a BPRH, sócia do Somos Mais 60 e especialista na área de saúde. Obrigada pela participação de vocês. E eu gostaria de começar aí com uma primeira rodada de apresentações, né, para a gente conhecer um pouco mais sobre vocês. Leandro, se você quiser começar. Claro, com certeza. Muito obrigado, Débora. Obrigado, Tânia, Morris. Agradecer a Thomson Reuters pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Meu nome é Leandro Camilo, sou sócio da PwC e líder de diversidade e inclusão. Eu queria aproveitar e fazer também a minha autodescrição. Eu sou um homem pardo, eu estou usando um óculos de grau redondo marrom claro, e eu estou usando uma camisa branca xadrezinha de vermelho. Eu uso uma barba rala e uso um cabelo ralo também. A barba é por opção, o cabelo é por falta de opção, porque ele está começando a rarear mesmo. Eu sou, como disse, sócio da PwC. A PwC é uma empresa de prestação de serviços profissionais. Nós estamos presentes no Brasil há 106 anos, mais de 106 anos. Nós atuamos essencialmente com auditoria, né, consultoria tributária, consultoria de negócios e com a parte estratégica. E a ideia aqui hoje é conversar um pouco com vocês sobre esse tema super importante e relevante, que é a inclusão e diversidade dentro das empresas, aqui mais especificamente no que se refere ao campo geracional, né? Do ponto de vista de diversidade e inclusão na PwC, nós estamos divididos em 5 pilares. Um que cuida da temática de gênero, LGBTI+, pessoas com deficiência, um pilar que cuida da questão racial e étnica, e também, mais recentemente, de 1 ano e meio para cá, nós começamos a tratar de um pilar que é justamente o pilar geracional. E é um prazer aqui estar dividindo um pouco do tempo com vocês. Obrigado de novo pelo convite. Obrigada a você. Morris, se você quiser se apresentar. Obrigado, Débora. É um prazer estar aqui com vocês. Tânia, Leandro, agradeço o convite da Thomson Reuters. Muito bacana a gente estar nesse evento e falando sobre esse assunto, né? Então, também vou me descrever aqui, autodescrever antes de me apresentar melhor. Eu sou um homem branco, tenho 38 anos, cabelo castanho já um pouco grisalho, curto, uma barba rala também começando a ficar grisalha, e estou com uma camisa quase preta, uma camiseta. Como você falou, eu sou CEO e fundador da Maturi, sou engenheiro de software também, sempre atuei com tecnologia, e desde 2013 eu entrei nessa área, nesse mundo da questão de envelhecimento, longevidade, que era uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu trabalhava antes, que eu nem imaginava que eu fosse trabalhar com isso, mas o que me inspirou a olhar para isso foi a minha avó, que trabalhou até os 82 anos. A história dela me inspirou muito, me fez refletir, porque ela foi uma pessoa sempre muito trabalhadora e estava super bem enquanto trabalhava até os 82 anos. Quando ela parou de trabalhar, aí sim a saúde dela decaiu e, enfim, né, mudou completamente. Quando ela faleceu em 2013, com 91 anos, eu refleti sobre essa história e comecei a estudar, descobri que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de maneira ainda mais acelerada, e pouco se falava sobre isso. Esse assunto começou a ganhar mais força pouco tempo depois, com a questão da reforma da Previdência, né? Hoje todo mundo sabe que estamos vivendo mais, que a população está envelhecendo, mas pouco se faz ainda a respeito, né? A gente ainda não vê políticas públicas, e as empresas agora começam a olhar para esse assunto.
Então, a Maturi começou lá em 2015 como Maturi Jobs, com plataforma de empregos voltada para ajudar os 50 a mais a encontrar uma oportunidade de trabalho. Hoje, ela é Maturi porque a gente fala que é muito mais do que Jobs. Primeiro porque são poucas as vagas de emprego ainda voltadas para os 50 a mais. Então, a gente hoje com as empresas faz todo um trabalho de sensibilização e conscientização sobre o tema, falando justamente da importância da diversidade etária, né, por que e como fazer, mostrando que mais do que uma questão social, isso é estratégico. E para os 50 a mais, a gente também faz toda uma capacitação para a recolocação e também para o empreendedorismo, já que muitos não vão conseguir um emprego tradicional, né? Então, essa atuação aí, 6 anos da Maturi, a gente tem mais de 150 mil pessoas cadastradas, com esse grande desafio de quebrar esse paradigma dentro das organizações. Nossa, muito bom. Obrigada por estar aqui conosco. Tânia? Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Débora, pela Thomson Reuters. Muito bacana dividir aqui esse painel com o Morris e o Leandro. Eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher loira, pele clara, 56 anos, estou usando uma blusa mostarda, um colar quase mostarda também, e é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou uma empresária da área de saúde, há 21 anos eu estou na área de saúde, e eu me encantei pelo tema longevidade já há alguns anos, porque em 2013 a gente fundou a ASAP, que é um modelo de aliança de saúde populacional muito baseado na Population Health Alliance, né? Os Estados Unidos começou a mapear a população longeva justamente porque a saúde não se paga, assim como aqui no nosso país, né? Então, existe um movimento no Brasil, no mundo inteiro, de você poder fazer gestão de saúde populacional e mapear isso. Inclusive, pela ASAP, pelas lideranças da área de saúde, a gente conseguiu mobilizar a ANS, fazer com que as operadoras de saúde mapeassem essas populações, porque nem isso era feito anteriormente. Então, hoje existe um rastreamento, né, banco de dados, análise de dados para mapear essa população. E então, eu sou tão envolvida nesse tema de saúde e de gestão populacional, de promoção e prevenção em saúde, o que nós devemos fazer para a população, para ela envelhecer saudável, né? E no Brasil a gente trata a doença, né? A gente não trata a saúde, e como é difícil impactar isso na sociedade, no meio mesmo que eu trabalho na área de saúde, a linguagem, o contexto que a gente tem que mudar, e apaixonada por esse tema, eu fui convidada para ser sócia no Somos 60 Mais. Então, eu estou há 1 ano lá no Somos, onde a gente gera conteúdo diverso para o público 60 mais. E recentemente eu fui, né, eleita presidente da ABPRH, é uma associação muito antiga, a gente tem mais de 61 anos de mercado, a antiga APSA, acho que muita gente conhece mais por APSA, e agora, na nossa gestão, a gente montou 10 squads, com mais de 80 pessoas trabalhando para nos tornarmos o Hub RH+, para a gente poder falar com todas as lideranças de gestão de pessoas e com, lógico, recursos humanos. Dentro do Hub RH+, nós temos um comitê de diversidade e inclusão, já há 2 anos, a gente está indo para o 3º ano com este grupo, e a minha ida para o Hub RH+, eu estou muito atenta para essa questão de longevidade, até porque, como eu iniciei a minha fala, é o que eu tenho trabalhado há longos anos, e o Hub RH+, tem um papel fundamental para a gente evangelizar, a gente trazer reflexões importantes como esse evento, de como é importante a gente incluir o longevo no mercado de trabalho, as oportunidades que você pode aprimorar e trabalhar a gestão geracional. Então, a gente está muito aberto de fazer projetos com empresas, com os recursos humanos, fazer mentoria, trazer especialistas de mercado para ajudar as empresas nessa jornada. Inclusive os associados do Hub RH+, da própria APS, a gente teve já mais de 1.000 associados, só para você ter uma ideia, a gente tem um banco grande de empresas que seguem os nossos eventos, que participam da nossa jornada de conteúdo, queremos ser uma grande plataforma de conteúdo para recursos humanos, e a pauta
dessa nossa gestão é a diversidade, incluindo longevidade e gestão geracional. Muito bom, Tânia. Prazer estar aqui com você. Bom, vocês, como viram aí pelo nome do nosso painel, a gente vai falar de gerações, mas durante as apresentações a gente pôde perceber uma ferramenta muito importante, né, que todos usaram aqui, que foi a autodescrição. Eu vou aproveitar e fazer a minha também. Eu estou vestindo uma camiseta preta, né, minha pele é branca, eu tenho um cabelo castanho escuro, eu tenho uma franja do lado e olhos castanhos também. Essa ferramenta, né, de autodescrição, né, quando a gente se descreve, é também uma ferramenta de inclusão quando a gente pensa na questão de acessibilidade, né? Então, muito bom estar aqui também podendo educar sobre essa forma, né, de se comunicar, né, de forma inclusiva. Muito bom. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta aí que eu faço para todos vocês e fiquem à vontade para quem quiser responder primeiro. Quando falamos, né, de diversidade geracional, do que estamos falando, né? Somente com esse olhar aí para as organizações. Quem quer começar, Leandro? Tânia, quer começar? Eles são super gentis, né? Cavalheiros. E eu aceito. Bom, eu costumo dizer nas nossas falas que a gente tem só duas certezas, né? Uma de que a gente vai morrer e a outra que a gente vai envelhecer. E a gente precisa trabalhar nessa geração nova, né? Esse conceito de como a gente pode envelhecer, saudável e de que maneira, né? Já foi aí comprovado com números o quanto a população vai envelhecer, né? O Brasil será aí, em 2030, um dos primeiros países mais velhos do mundo, apesar de ainda sermos um país muito jovem, mas a gente sabe que não existe como a gente trabalhar nas organizações, nas empresas e nas sociedades essa questão de gestão geracional. Eu vejo muita mobilização de grupos jovens fazendo trabalhos brilhantes, voluntários, para o público longevo, né? E eu acho que a gente está num excelente momento, né, das redes sociais, da gente poder usar a força da rede social, a força do jovem, da interação do jovem com o longevo. A gente tem visto startups trazendo como mentoria e consultoria essa maturidade, essa experiência vivida, né, para dentro das startups. Então, é possível, sim, a gente trabalhar na sociedade e nas organizações essa gestão geracional. E a gente está a caminho, eu acho que ainda a gente tem um longo caminho a seguir, a gente começou, né, a gente está engatinhando, mas eu acho que essas rodas de conversas, esses eventos estimulam a sociedade, as empresas, os gestores de recursos humanos a pensar como a gente pode co-criar, né, o que a gente pode fazer de novo nesse sentido. E é possível fazer, a gente tem essa percepção, a gente já observou resultados de empresas que implantam isso dentro das suas organizações, um número muito pequeno ainda, mas é como eu falei, a gente está no caminho, eu acho que é extremamente importante a gente olhar como é que a gente vai envelhecer. E a gente não tinha essa cultura, né? As famílias não falam de envelhecimento, né? Não falam de como você tem que se preparar para a sua aposentadoria, na sua vida financeira, o que você quer para a sua aposentadoria, né? Porque muita gente pensa que o aposentado ele tem que ainda continuar trabalhando. E muitos aposentados não querem trabalhar. Eu conheço vários que optaram em ficar sem trabalhar e tudo bem. A gente tem que respeitar a posição de cada indivíduo, né? Se ele quer continuar trabalhando, então ele pode estudar, buscar aperfeiçoamento, buscar qualificação, mas para isso o mercado tem que estar aberto. As empresas e o mercado tem que estar aberto a receber esse público e também preparar essa geração nova a receber os longevos. Como é que eu vou fazer a interação, né? Esse tema diversidade e inclusão longeva
A gente precisa olhar com muita atenção para as empresas, e a gente percebe, as grandes empresas multinacionais já estão olhando isso, eu acho que é um caminho, mas a gente tem aí médias e pequenas empresas que precisam olhar isso com muita atenção, porque a gente vai chegar daqui a 20 anos, a gente fala que daqui a pouco, né? 20 anos passa muito rápido, a gente vai ter uma população muito idosa, muito longeva, disponível no mercado. E aí, o que faremos com tudo isso? Todo mundo vai virar consultor? Vai abrir um comércio? Vai ser um profissional liberal? Né? O que a gente faz com essa mão de obra tão qualificada? Né? E a gente precisa olhar para isso. E o que a gente pode aperfeiçoar, né? Como olhando com soft skills, o que a gente pode aperfeiçoar dessa maturidade para o ambiente de trabalho? Falta tecnologia? Falta informação? O que falta que a gente pode aperfeiçoar e aprimorar para que essas habilidades e essa qualificação profissional não fique perdida na sociedade? Esse é o meu ponto de vista, para começar o nosso debate. Legal. E se eu puder complementar, né? Obrigado, Tânia, por dividir essa sua visão. A minha muito similar, né? Quando a gente fala, né, de diversidade geracional, do que estamos falando, né? Na minha visão, nós estamos falando de um baita desafio, né? Quando nós olhamos, né, a questão geracional dentro da ótica de diversidade e inclusão, ela tem uma característica muito diferente, né? Geralmente, dentro dessa temática, nós temos aqueles grupos, vamos dizer, minorizados, não minorizados por uma representação na sociedade. Nós somos um país hoje com mais de 50% de pessoas que se declaram negras, né? 56%, segundo o último censo do IBGE. Nós somos um país com 52% da população formado por mulheres. Mas quando esse grupo minorizado é aquele representado dentro das empresas, e aí a gente sabe que a comunidade negra é super subrepresentada, que as mulheres, principalmente em cargos de liderança, têm uma representação ainda muito aquém daquela que elas representam na sociedade, a comunidade LGBTQIA+, da mesma forma, lidando ainda com a invisibilidade que o tema traz em si, né? Pessoas com deficiência, um baita desafio, né? Aproximadamente 45 milhões de pessoas hoje no Brasil apresentam algum tipo de deficiência, 1% está dentro do mercado de trabalho com carteira assinada. Então, é um desafio enorme, e quando você olha a questão geracional, você não fala mais de grupo minorizado, você fala de quem? De todos e todas nós, porque nós fazemos parte de alguma geração e vivenciamos aquelas experiências. Então, eu entendo que tem um desafio muito grande aqui por parte, né, da sociedade, das empresas. E qual é esse desafio, né? Ainda na esteira do que a Tânia bem comentou, a população está envelhecendo, né? Graças a Deus, graças aos avanços tecnológicos, a população está envelhecendo, e nessa medida ela permanece mais tempo no mercado de trabalho. Por outro lado, né, nós temos, né, além daquela geração mais experiente, representada principalmente pelos baby boomers, nós temos as outras gerações que vêm por aí e que também entram no mercado de trabalho, e muitas vezes no mesmo ambiente. Quando eu digo falar de diversidade geracional é um desafio, esse é o desafio, é você conseguir fazer com que a empresa ela seja harmoniosa num primeiro momento, porque entre as gerações nós sabemos que existem vários conflitos, né? E ela seja também desafiadora, acolhedora, né, para todas essas gerações, para que todos se sintam ali representados, pertencidos, desafiados e que possam continuar desenvolvendo a sua carreira. Do outro lado, eu acho que tem um mar de oportunidades, né? Mas aí eu guardo um pouquinho para as perguntas que estão por vir. Só para complementar também um pouco, eu concordo plenamente com o que a Tânia e o Leandro falaram. É legal a gente contextualizar com alguns números para o pessoal entender a importância e o tamanho disso que a gente está falando, né? Quando a gente fala de longevidade e envelhecimento populacional, a gente não está falando só de futuro, a gente está falando já de presente também, né? No Brasil,
Em 2021, 26% da população já tem mais de 50 anos. Isso são mais de 55 milhões de pessoas, né? Então, mais de um quarto da população, inclusive população economicamente ativa, já é 50 a mais. E aí, quando a gente fala de representatividade, né, isso que o Leandro falou, dos grupos minorizados, não existe nenhuma empresa grande no Brasil que tenha 26% dos seus funcionários com mais de 50 anos, né? Dificilmente. A gente tem dados aí, pesquisas que mostram que, em média, as grandes empresas no Brasil têm de 3 a 5% de trabalhadores com mais de 50 anos. Então, a gente está muito longe de ter essa representatividade, né? E a gente tem que mostrar para os gestores, para todo mundo, que essa questão ela é social por causa da representatividade, da diversidade, mas ela é estratégica, acima de tudo, porque se a população está envelhecendo, a gente vai ter essa força de trabalho mais longeva, como a Tânia falou, em 20 anos. Na verdade, tem um estudo da PwC, feito com a FGV em 2013, que estima que em 2040, 57% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 45 anos. Isso daqui a menos de 20 anos, né? E é uma diferença muito grande do que a gente vê hoje na maior parte das empresas, que ainda foca nos jovens, né? Então, você tem que se preparar para esse envelhecimento da força de trabalho, saber tirar todo o proveito dessas diferentes gerações interagindo juntas, né? Um ambiente de diálogo, onde você troca o choque geracional por diálogo geracional, e aí você tem trocas muito ricas, né? E você tem um olhar para o cliente, para o consumidor 50, 60 a mais, que também já é muito numeroso e vai crescer cada vez mais. No Brasil, as pessoas com mais de 50 anos já consomem quase 2 trilhões de reais por ano na nossa economia, né? Então é muito representativo, não tem como você saber quais são as dores, as necessidades desse consumidor maduro e saber se comunicar com eles se você não tem eles dentro de casa, né? Então, é preciso ter esse olhar estratégico, entendendo que eles também agregam de forma complementar ao jovem no dia a dia do ambiente de trabalho, não é melhor nem pior, é complementar com toda a sua experiência profissional, experiência de vida. E aí a gente tem vários cases de empresas que têm, como a própria PwC, né, programas intergeracionais de inclusão de pessoas maduras que têm muito sucesso, que têm vários resultados muito positivos, como melhora de clima, diminuição de turnover, de absenteísmo, melhora na qualidade de atendimento a cliente, entre outras coisas. Então, se a gente está vivendo a tal da revolução da longevidade, é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem 4 ou 5 diferentes gerações dividindo o mesmo ambiente de trabalho. Isso é muito desafiador, é novo, mas é uma grande oportunidade da gente ter uma diversidade completa, né, dentro das organizações. Então, por isso, a importância do tema. Muito bom, muito bom. Bom, a gente sabe que diversidade e inclusão, né, a prática da diversidade e inclusão pelas empresas, ela é um imperativo ético, né, é o certo a ser feito, é algo que está na ordem também da responsabilidade social, e é algo que é também uma estratégia de pessoas, uma estratégia de negócios, como vocês bem mencionaram. É uma empresa aí que representa a diversidade presente na sociedade dentro da sua força de trabalho, vai gerar melhores produtos, melhores serviços para essa população. E, por consequência, vai lucrar mais, né? Vai criar produtos que têm mais aderência aí com a necessidade. E a próxima pergunta que eu tenho para vocês já trouxeram um pouco desse ponto também, mas caso vocês queiram, né, adicionar mais questões, que é sobre por que é importante as empresas, então, terem esse olhar, né, focado na diversidade geracional e, sobretudo, também quando a gente pensa em empregabilidade de mais 50 anos. Eu posso Tânia, posso começar? Tá bom. Eu fazendo um link, né, Débora, para aquilo que eu estava falando, né, de fato, falar de diversidade geracional é falar de um desafio e, do outro lado, tem oportunidade, né? Então, por que é importante, né, na minha visão, né? Quando você olha essa questão geracional, no final do dia, né, são as vivências, né, são as experiências distintas que cada uma das pessoas, né, teve ao longo do desenvolvimento da sua carreira, que elas podem ser usadas para construir um repertório, né, que vai certamente trazer ideias, né, pontos de vista para a solução de problemas. Quer dizer,
um repertório super vasto, super plural, né, que contribui, no final do dia, para o crescimento, para o desenvolvimento da empresa, né? Então, ter a oportunidade de trabalhar, né, com 4 gerações, talvez 5 gerações ao mesmo tempo, é ter a oportunidade de ouvir, né, as melhores e as piores experiências de cada um, que certamente, ao longo da sua trajetória, ao longo da sua jornada pessoal e profissional, quando cruzadas, interseccionadas dentre as gerações, certamente pode levar as empresas a uma visão muito diferente daquela, né, que seria, né, alcançada se você tivesse um grupo mais heterogêneo sob o ponto de vista geracional, né? No final do dia, a gente fala muito sobre gerações e se ouve muita crítica sobre algumas, né? Principalmente os mais jovens com relação aos mais experientes, os mais experientes com relação aos mais jovens. Essa geração aí é isso. Eu acho que a gente tem que, na medida do possível, né, no máximo, evitar esse tipo de crítica, porque a gente não sabe. O futuro do trabalho no Brasil e no mundo é algo muito incerto, né? Então, eu tendo a acreditar que essa geração de millennials estará muito melhor preparada para o futuro que vai ter, para o que vai ser esse trabalho no futuro, do que estaria a minha geração ou a geração de pessoas um pouco mais antigas, né? Então, considerando que nós somos reflexo daquilo que nós vivenciamos diante das experiências que nós fomos colocadas em função, né, do período que nós nascemos, né? Eu nasci em 76, eu tenho 45 anos, coincidentemente ou não, hoje eu faço 25 anos de PwC, então eu entrei com 20 anos, né? Esse ano eu fiz 45 e completo 25. Então, eu já vivi uma fase muito jovem da PwC, que é uma firma jovem, né? A nossa idade média hoje, nos nossos das nossas quase 4 mil pessoas, é uma idade média de 30 anos, então é uma firma jovem, e eu comecei com 20 e estou nos meus 45, espero ficar ainda bastante tempo, mas eu vivenciei toda essa transformação, e o que eu consigo depreender, com base no que eu vivi e no que eu já pesquisei, é que a gente tem que tirar disso, a gente tem que ver isso, além dos desafios que têm que ser enfrentados, como uma baita oportunidade, porque no final do dia, né, essa diferença geracional e essa capacidade de produzir resultados, ela gera, né, um fator competitivo que ele é muito importante para aquelas empresas que conseguirem, né, gerenciar e conviver melhor com essas gerações interrelacionadas. Perfeito. Legal, Leandro. Falando de negócios, falando pela empresa, né, falando pelas organizações, eu acho que elas precisam começar a olhar como é que eu quero ser reconhecido, né? Aquela questão de cultura organizacional, a minha marca, como é que eu quero ser reconhecido se eu não tenho isso dentro da minha companhia? A gente tem recebido algumas empresas batendo na nossa porta, principalmente agora no Hub RH+, pedindo ajuda, porque as empresas não sabem como começar. E aí, a gente estava fazendo uma mentoria para uma empresa que foi, no decorrer dessa consultoria, falou, a gente vai ter que mexer na nossa cultura organizacional. Porque se na minha cultura eu não tenho isso inserido, eu preciso rever, porque as culturas organizacionais, elas precisam ser revistas, né? A gente tem que olhar o que é tendência, o que é inovação, o que o mercado está pedindo, globalmente falando, como é que eu estou me posicionando, eu quero me tornar sustentável, de que maneira? Agora, a gente está todo mundo discutindo sobre ESG. O que eu estou fazendo para ser reconhecido? Né? Como empresa, eu tenho uma gestão humanizada, eu ouço, né, o meu colaborador, eu tenho me colocado no lugar de escuta dessas pessoas que estão há muitos anos na minha companhia, que podem, ao invés de se aposentar, continuar na companhia, prestando mentoria, consultoria para essa geração que já está aí dentro da minha empresa. Como é que eu faço a integração disso? Então, eu acho que as empresas precisam primeiro olhar para si, olhar internamente,
olhar como é que eu quero ser reconhecido como marca, o que isso vai trazer de negócios e oportunidades, porque isso traz, como o Morris falou, essa é a população que tem o dinheiro, tem o poder de compra, poder de aquisição, o poder de decisão, tem a maturidade para isso. O que eu estou fazendo para atrair esses clientes, né? Se eu, dentro da minha empresa, eu não tenho isso. Então, o discurso, né, não é igual. Né? Eu quero ir para o mercado dizendo que eu tenho diversidade e inclusão de gestão de gerações, mas eu, na prática, não tenho. Então, assim, as empresas precisam trazer isso como reflexão, trazer processos, né? Porque inovação se fala de processos. Muita gente fala de inovação é trazer tecnologia. Obviamente que a tecnologia nos ajuda muito. Mas se eu não tenho processos claros de onde eu estou, onde eu quero chegar, onde minha marca está, como minha marca é reconhecida, eu preciso olhar a diversidade como um todo. Eu tenho negros, eu tenho mulheres, quanto de cargo eu tenho de mulheres na minha empresa, cargos de liderança, que a gente sabe que isso é muito pouco, é muito baixo, né? Eu tenho longevos na minha companhia, como é que eu consigo estratificar essa população, né? Como é que eu consigo desenhar isso e olhar isso de maneira humanizada, né? Que eu acho que é o mais importante a gente trazer para essa discussão, e o quanto isso vai trazer de negócios e tornar a sua marca e a sua empresa sustentável. Então, isso é fato, não tem mais como voltar atrás. O presente hoje, como o Morris falou, bem falado, o presente é agora. O que eu vou fazer agora, né? Então, não adianta criar coisas para o futuro, daqui a 5 anos, 10 anos, começa com micro, né? Micro-learnings, pilotos pequenos, para que você possa desenvolver isso dentro da sua companhia e você poder expandir, né? Então, o presente é hoje. E hoje, o que é que a minha empresa está fazendo nesse sentido? Eu acho que eu trouxe mais perguntas para que a nossa plateia possa, né, ter reflexões sobre o que é possível sim fazer, né? Inclusive o Hub RH+, está à disposição a ajudar as empresas nesse sentido, com outros parceiros, como o PwC, como o Morris e outras tantas empresas e consultorias que tem no mercado. A gente quer realmente, de fato, que as organizações pensem no hoje, o que é possível fazer hoje, com as ferramentas que eu tenho. E aí, mas isso vai custar caro. Né? Eu acho que as áreas de diversidade, inclusão e recursos humanos podem trazer os benefícios a médio e curto prazo para as empresas nesse sentido, e o ganho é para todos. Lembrando que o que mais vai reforçar é a marca dessa companhia, é a marca dessa empresa. Né? A gente viu o que o Banco Itaú fez, colocou no meio da pandemia 2 senhoras simpáticas, né, usando o aplicativo, fazendo transferência, fazendo compra, quer dizer, usaram a imagem de 2 senhoras super simpáticas, mostrando que é possível, sim, trazer esse público para perto de você, né, inserindo ele na sociedade, nas empresas e, principalmente, preparando as gerações para ter, como o próprio Leandro comentou, essa interação de maneira leve, né? Tem que ser, não pode ser introduzida e não ser preparado. Eu acho que você tem que preparar as pessoas para isso. Existe um choque de cultura, sim, no nosso país, existe preconceito, sim, e a gente precisa trabalhar isso dentro das empresas, das organizações e da sociedade. Mas é aquilo, eu sempre falo que isso vem da liderança, né? Da alta liderança. O líder que pensa grande, pensa lá na frente, ele já está olhando como é que ele faz isso dentro da sua organização. Então, era essa a minha contribuição. Só para eu contribuir aqui rapidamente, Débora, com o que foi falado, que eu também acho que é bem por aí, começa tudo na liderança, né, para você depois sensibilizar gestores, RH e todo o time sobre a importância social e estratégica do assunto, quebrando paradigmas. Né? Tem que entender que o preconceito etário ele é parte da nossa cultura, da nossa sociedade, a gente não vai mudar de uma hora para outra, então precisa ter debate para combater esse preconceito etário, quebrando os estereótipos que tem com relação, não só aos mais velhos, mas a todas as gerações. Né? Também existe preconceito com relação aos mais jovens, a gente precisa quebrar as barreiras, né?
que existem, e a gente vê que quando tem as gerações integradas, né, realmente a troca é muito rica e o resultado é muito positivo. A gente tem visto durante a pandemia empresas que falam para a gente, procuram a Mature e falam, olha, eu tenho percebido a importância de ter pessoas maduras no time, ajudando, auxiliando os jovens a lidar com esse momento de pandemia com alto nível de ansiedade. As pessoas mais velhas normalmente já passaram por diversas crises, tem mais jogo de cintura, tem mais calma para lidar com essas situações, né? Então, tem vários fatores, a questão do lifelong learning também ela é muito importante quando você fala de diversas gerações, porque a gente, vivendo mais, vai trabalhar por mais tempo, a gente não vai ter mais uma carreira linear, então precisa ter a atualização contínua por toda a vida, esse planejamento para uma vida profissional e pessoal mais longeva, né? E isso acaba influenciando plano de carreira, benefícios, uma série de fatores que as organizações têm que se preparar para esse envelhecimento populacional e também tirar um pouco as gerações de caixinhas. A gente acha que, porque o baby boomer é assim, a geração X é assado, o Y não sei o quê e tal. E tem que ter muito cuidado com isso, porque cada pessoa é de um jeito, né? Não é porque ela é de uma geração que ela vai ter determinadas características e diferentemente do jovem, né? Não é tão simples assim, né? A diversidade está em todos. Então, é só isso que eu queria adicionar aí para contribuir, porque é muito importante ter essa visão aí do todo, que muitas vezes não é só fazer um bate-papo e acabou, uma ação pontual, tem que ser uma ação contínua, né? E muitas empresas acabam criando o seu pilar de gerações para que isso realmente passe a fazer parte da cultura da empresa. Muito bom, e eu queria já encaminhar, então, seguindo aqui para o nosso próximo bloco aqui de perguntas, que são perguntas direcionadas, para você, Maurício. Eu queria que você contasse para a gente quais são as práticas, então, de mercado que você vê aí na sua experiência. O que a gente mais tem visto são palestras, workshops, né, processos de conscientização e sensibilização que começam com a alta liderança, que entende a importância social e estratégica do tema e que aí depois passa para gestores, demais líderes, recursos humanos e o restante da equipe. Então, muitas empresas nos procuram falando, olha, eu estou começando a olhar para isso, entendendo que é um assunto importante, mas eu não sei o que fazer, eu não me sinto ainda preparado para já sair contratando pessoas com mais de 50 anos, ou já fez esse teste e não deu certo, porque não estava preparado o ambiente para isso, né? Então, começa com esse tipo de processo de educação mesmo, né? Para que depois você reveja, como eu comentei, benefícios, plano de carreira, ergonomia, uma série de outras coisas, mas principalmente quando você quer incluir pessoas de diferentes gerações, você tem que rever, inclusive, ou principalmente, toda a comunicação que você tem no seu processo seletivo, desde a divulgação de vagas, né, todo o processo, porque às vezes a empresa fala que está aberta para pessoas de todas as idades, mas tem lá na sua comunicação com candidatos uma comunicação muito jovem, né? Não só por escrito, mas com fotos só de jovens, e aí os mais velhos não se sentem incluídos, acham que não vão ter chance. Então são coisas que parecem detalhes bestas, simples, mas que fazem toda a diferença, né? Então é importante ter essa visão, né? E através de ajuda de especialistas mesmo, você consegue pensar por onde que eu começo, né, entender como é que está, fazer um diagnóstico da diversidade etária da organização para ver, então, que nível de profundidade você tem que ir. Muitas vezes, para isso, requer pesquisas qualitativas, quantitativas, grupos focais, tá? Para aí, então, você fazer a inclusão e a integração, né, que você precisa ter realmente o ambiente aberto, partindo do gestor lá no dia a dia, entendendo a importância de ter pessoas de todas as idades. Bom, é exatamente isso. E o que eu vejo muito nas organizações, né, as empresas muitas vezes fazem alguns programas que são direcionados para pessoas que estão aí em início de carreira. E elas utilizam uma comunicação, né, direcionada para jovens, né? Então, programa de jovens venham participar do programa de estágio, sendo que quando, na verdade, estão para todas as gerações, né? E muitas vezes a empresa, na forma da comunicação, não percebe, né, essas sutilezas. E aí, minha próxima pergunta vai
Conta pra gente quais são os desafios, né, da população de mais de 50 anos, mais 60, quando a gente fala em termos de empregabilidade e inclusão no mercado de trabalho. Bom, os desafios são inúmeros. A gente teria que ter outra live para poder falar todos os desafios, né? Mas o primeiro que eu queria destacar aqui é essa questão do cuidado com a saúde, né? O quanto é importante a gente ter esse autocuidado de saúde e bem-estar, procurar promoção e prevenção de saúde, que é o que eu posso promover, né, de atitudes para ter um envelhecimento saudável, né? Como é que eu posso me preparar para isso, né? Então, na verdade, a gente tem que se preparar muito antes dos 50, né? Mas fica aqui, assim, a minha dica, né, de ouro para quem estiver nos assistindo, o quanto isso é importante, né? Então, o quanto eu posso envelhecer saudável. A questão financeira também é uma coisa muito impactante. Como é que eu vou envelhecer? Como é que eu vou me cuidar? Como é que eu preciso me preparar? Né? Hoje a gente tem várias ferramentas, existem consultores, existem pessoas específicas que podem ajudar, auxiliar, mas você tem que começar isso também antes, né? Porque a gente percebe que muitos idosos, eles acabam dependendo de filhos, de família, e isso se você se torna um fardo, né, que é isso que ninguém quer, se tornar um fardo para a sociedade, muito menos para a família. Então, acho que a gente tem que se preparar muito antes, né? A gente nunca trabalhou e discutiu tanto esse tema na sociedade, né? Então, eu acho que as pessoas precisam se preparar, sim, né? Se perguntar como é que eu quero estar daqui a 10, 20 anos. O que eu vou fazer para atingir as minhas metas? Traçar um plano de vida, um plano de metas. Eu quero estar trabalhando, eu quero estar estudando, eu quero estar de mochilão na estrada. O que eu quero fazer, né? E aí é do indivíduo, né? Lembrando que, é como eu falei, a gente só tem duas certezas, que a gente vai morrer ou envelhecer. E para envelhecer, eu preciso traçar esse plano de vida. O que é que eu preciso fazer para atender às minhas expectativas? Como indivíduo, não é a expectativa da minha família, ou com meu marido, ou com meu filho, ou com meu cônjuge deseja, sabe? É o que eu preciso fazer para conseguir ter uma qualidade de vida. Se eu quero continuar produzindo, trabalhando com 60, 70 anos, que hoje a gente tem vários exemplos assim, o que eu tenho que buscar para continuar no mercado? Onde eu tenho que buscar informação, investimento em carreira, num idioma, um aperfeiçoamento, o que eu preciso buscar? Então, fica aí uma lição para cada um pensar no seu futuro, né? E de como a gente traça esse plano e como é possível, porque é possível, né? Envelhecer saudável, envelhecer produzindo, né? É muito bom você ter a sua vida financeira também estável, para você não depender, né, de família e de agressividade com relação à sua aposentadoria, ou o que você quer fazer. Eu acho que essa liberdade de escolha de cada indivíduo para o seu futuro longevo é o que mais que cada um de nós precisamos fazer, porque aí você tem um envelhecimento seguro, saudável, feliz, né, da maneira que a sua expectativa está ali inserida no seu coração, né? Então, eu acho que é isso que cada um de nós precisamos pensar. Eu me coloco nisso, né? Eu estou com 56 anos, eu já faço isso há muito tempo, né? Eu já fiz vários declínios de coisas que eu não quis fazer na minha vida, na minha carreira, porque são escolhas, né? A vida é de escolhas, e eu acho que a maturidade nos traz isso. A gente tem que fazer boas escolhas para ter bons resultados. Muito bom, e eu acho que essa discussão, né, quando a gente começa a falar sobre gerações, sobre longevidade, ele traz também conselhos importantes, né, para a população mais jovem, sobre esse pensar o futuro, que é tão importante também para a gente se planejar, não é mesmo? E eu queria saber agora do Leandro. Leandro, a gente sabe que a PwC tem um trabalho super bacana em diversidade e inclusão. Eu queria que você contasse para a gente algumas ações, né? O que vocês fazem na PwC aí quando a gente fala de gerações.
A gente tem, assim, né? Eu acho que o que a gente faz de essencial é se adaptar, né? Com o passar do tempo, às necessidades do novo mercado de trabalho que surge a cada momento, né? Então, nós na PwC temos, por regra, nós nos aposentamos com 63, né? Então, nós temos pessoas hoje com 63 anos e temos pessoas com 18 anos, né? A gente acabava, principalmente no passado, entrando um pouco mais novo. Então, tem uma, né? Nessa idade média de 30 anos, tem muita gente de gerações diferentes. Então, o que a gente faz, né? Como que a gente lida com o assunto? Para os mais jovens, né? Quando você ingressa na nossa firma, na PwC, você recebe, né, uma carga de treinamento muito grande. No passado, essa carga era essencialmente técnica. Hoje, ela traz um componente de soft skills muito maior, que é o que essa geração mais nova clama, mas, né, é mais preemente para eles. É claro, a parte técnica é super importante, porque eles têm um trabalho técnico para executar, mas a gente complementa isso com soft skills, com treinamento sobre comportamento, liderança, né, que é algo bastante importante para eles, que na minha época só o técnico já estava bom, né? Nós temos um programa de flexibilidade muito importante, né? Olhando os mais jovens, isso para ele, e aí pensando um pouquinho pré-pandemia, né? Obviamente, dentro da pandemia, nós todos estamos, eu não diria que em home office, nós estamos meio numa quarentena, né? Eu acho que quando nós fizermos o home office por opção 100%, aí vai ser muito mais legal. Hoje, as opções começam a surgir, mas elas ainda não são muito abertas para todos e todas. Mas nós sempre tivemos na PwC esse sistema de flexibilidade, né? Então, obviamente, dentro de um combinado, a pessoa já poderia trabalhar de casa, né? Ela pode, né, realizar as suas horas de trabalho em 4 dias e não trabalhar na sexta, e esse não trabalhar não precisa ter um motivo, é o motivo que ela quiser, é uma viagem, é relaxar, é simplesmente não trabalhar. Então, dentro do combinado, a gente sempre levou isso para as nossas pessoas, né? Tem uma coisa que parece simbólica, mas que também surgiu ao longo do tempo. Nós oferecemos um benefício que é o Deep Pass, né? Possivelmente vocês já ouviram falar, mas é um vale de uma academia, né, em que a pessoa tem, né, descontos em academias, ela vai com um cartãozinho, entra quase na academia que ela quiser entrar, com aquele cartão, que é um benefício, é um dos benefícios mais valorizados pelos mais jovens, né, porque eles são super atentos, mais atentos a essa questão de saúde, né? Então, para os mais jovens é um pouco disso, ao longo da carreira é todo um acompanhamento e desenvolvimento. Há 2 anos e meio atrás, nós lançamos um programa 60+, né? Num piloto com a contratação de 5 pessoas com mais de 60 anos. Grande parte deles ainda estão com a gente. É um programa que a gente vem, né? A gente continua com ele, agora a nossa ideia ainda é ampliar ainda mais. E estamos lançando, nesse momento, um projeto super interessante, que é de mentoria integral, né? Para melhor explorar tudo aquilo que eu comentei, que o Morris comentou, que a Tânia comentou, que você também, né, resumiu muito bem, Débora, para melhor aproveitar esse benefício de termos essas intersecções geracionais, fazer um programa de mentoria integral, que nós estamos chamando, em que ninguém vai aprender com ninguém, mas todo mundo vai construir junto, e essa troca de experiências entre o mais novinho, um pouco menos novinho, o mais experiente, o mais antigo, o mais velho, nessa troca, né, fazer com que um complemente o outro e a gente tire, né, todo o potencial que a gente pode tirar desse mar geracional que a gente está navegando hoje. Então, é um pouco dessa forma que a gente lida. Estamos agora também, acho que vale muito a pena comentar, né? Estamos fazendo um trabalho com os jovens que não entraram na PwC ainda. Então, nós temos um programa chamado Access Your Potential, em que nós, né, assistimos pessoas de comunidades, né, carentes, pessoas em vulnerabilidade social. Nós teremos aproximadamente 2.000 jovens impactados por esse programa, em que eles passam por uma mentoria, dentre outras coisas, com um profissional da PwC. Então, nós já estamos olhando
essa geração, esses adolescentes jovens de 15, 16 anos, 14 anos, e começando um processo de orientação, de direcionamento de carreira, para que um dia eles acessem o mercado de trabalho numa condição, né, melhor do que aquela que eles estão tendo. Então, é um pouco dessa forma que a gente olha para todas as gerações dentro da PwC. Muito bom. Eu queria, enfim, encerrar aqui o nosso painel, agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, de vocês que estiveram aqui com a gente no painel. Acho que foi um painel muito rico, um tema muito importante para a gente falar em relação à diversidade geracional nas empresas. Então, eu deixo aqui meu muito obrigada a todos aqui e aos panelistas também. Obrigada. Obrigado, um abraço, até mais. Obrigado.